Ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Não me envergonho do evangelho. Porque eu sei, imagine, um homem escrevendo isso 20 anos depois da conversão dele. Fala, ó, eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso lá na carta que ele escreve para os romanos. Eu guardei esse versículo e vou projetar aqui para você, tá bom? Todas as vezes que nós abrimos a escola bíblica, eu quero deixar aqui, porque eu não me envergonho do evangelho. Porque eu vou lá do Paulo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Filho dele. Porque o evangelho é isso, a nossa missão como cristão é anunciar Jesus Cristo. E ao anunciar Jesus Cristo, você vai se aprofundando nas Escrituras e você vai se encontrando diante de situações que os nossos amigos, nossos irmãos antepassados, o apóstolo Paulo, nossos outros irmãos, também passaram. E não só passaram, como inspirados por Deus, eles escreveram essas trocas de experiências, e as cartas são isso. E nós temos que ler essas cartas pensando assim: opa, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para quem? Para uma igreja lá em Roma. Mas o Paulo nunca tinha ido em Roma, ele não, mas a palavra de Deus já tinha alcançado lá. E acredita-se que lá em Atos 2, antes da conversão do Paulo, quando o Espírito Santo desce ali naquela reunião do Pentecoste, e os discípulos são tomados ali no poder do Espírito, começam a falar em outras línguas, em outros idiomas, para evangelizar as pessoas que estavam ali de outras cidades. As pessoas voltam com aquilo na mente para outras cidades, e o evangelho alcança lá. Em Atos 2 foi o epicentro, amados, de um terremoto chamado Jesus Cristo. E aí nós somos frutos desse epicentro. Amados, no capítulo 2 de Romanos, eu quero que você entenda uma coisa. Se alguém vier ensinar alguma coisa para você, lá do capítulo 8, mas fala, peraí, o que aconteceu no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? É assim que você deve proceder. Bom, vamos iniciar agora o capítulo 2 de Romanos. Vamos ensinar o capítulo 2. Nós vamos projetar aqui o capítulo 2. E versículo por versículo nós vamos mergulhar aqui no que o Paulo está falando. Eu quero que você entenda exatamente isso. Primeiro, entre aspas, que essa carta não era para você. Ela foi direcionada a uma igreja lá em Roma. Que igreja, Cícero? É a igreja que estava crescendo lá em Roma. E o evangelho, a vida de Jesus estava sendo anunciada lá. E as pessoas, com base na vida de Jesus, olhavam para o Antigo Testamento e falavam: nossa, é verdade, olha, aqui é isso, aqui é aquilo. E as pessoas que foram crendo, foram se transformando em cristãos. E outras não, outras ficaram incrédulas. Muitas pessoas iam se convertendo, assim como é hoje também. E se convertendo, e é importante você entender isso. Quando você se converte, quando você escuta um dia uma mensagem, aquela mensagem falada por alguém, não interessa quem, o vaso que Deus usou, ela fala ao seu coração, e aquele momento que você entendeu a mensagem de Deus, era para você entender naquele momento. Aí você traz uma bagagem de vida, não interessa se com 12, 15, 17, 20, 30 anos, 50 anos, não interessa. No momento certo, você ouviu a palavra. E toda a bagagem que você traz antes da palavra, serviu como ensinamento. Por quê? Quando você entra agora e você começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai começar, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E pela fé em Cristo, e pela fé, você vai deixando de fazer algumas coisas e repensando tudo o que você fazia para, será que se eu fizer agora eu vou agradar a Deus? É isso mesmo, Jesus? Aí o Espírito Santo vai falando no seu coração, sim, não, sim, não. E aí é uma briga, meu amado. E o apóstolo Paulo terminou o capítulo 1 discutindo exatamente o seguinte: que pessoas que estavam ouvindo o evangelho, que chegaram a ouvir o evangelho lá na igreja nova, que acontece muito isso, estavam entrando na igreja, pessoas que conheceram, tiveram uma experiência com Jesus ou não, e começaram a negociar a essência da Bíblia. Estavam deixando a verdade para seguir a mentira. Então o capítulo 1 termina isso. E essa carta foi escrita, para você ter uma ideia, amados, mais ou menos 30 anos depois que Cristo morre. Para você ver só, então Paulo se converte ali,
Então ele está maduro já. Imagine um crente, né, que conhecia as escrituras de capa a capa, defendia as escrituras cegamente, ia atrás daqueles homens para matar os cristãos, e no meio do caminho Jesus vem para, pronto, chega, vai, você já vem cá, deixa eu conversar com você agora, deixa eu limpar o seu coração aí, e eu vou te usar. E aí, esse é o homem que está escrevendo. E aí ele fala assim, procura entender, então Paulo está dando uma dura naqueles homens que deixaram a verdade para seguir a mentira. E está aí infiltrado entre nós, estava infiltrado entre eles, tentando, não, isso aqui é não. Então, eles estavam valorizando muitas coisinhas. Aí o Paulo fala assim, até deixei essa frase aqui, trocaram a verdade pela mentira, no finalzinho do contexto. E aí, acontece muito isto, e nós vamos colocar os pingos nos is aqui, correto? Cícero, eu quero seguir um comentário bíblico. Eu vou te indicar 2, o comentário da Bíblia Shed e da Bíblia Pentecostal. É isso aí, mão direita uma, mão esquerda outra, certo? Segue lá. Mas eu tenho uma dica para você, segue o jogo aqui, lança a rede aqui comigo, deixa o Espírito Santo falar na sua vida. Diz assim, o Paulo continuando, hein? Ele fala assim, olha, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo, naquilo em que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Uma vez, não está nesse texto aí, mas eu acredito que o Paulo leu esse texto, com certeza, né, no Evangelho, apesar que os evangelhos foram escritos talvez depois de Romanos, uma coisa louca isso, amados. Mas o Paulo ouviu dizer Jesus falar o seguinte, vem cá meus amados, igreja, discípulos, vem cá, está vendo aqueles homens ali? Os caras falam, quem? Aquele grupo ali de religiosos, eles são chamados fariseus. Olha, se você quiser aprender o que está escrito, é com eles, faça tudo o que eles estão falando, mas mas não faz nada na prática que eles estão fazendo lá fora, tá bom? Por quê? Porque eles são sepulcros caiados. Mais ou menos assim, é duro isso, né? Mas eu não quero que quando você lê isso aqui, você fica falando assim, essa palavra é para mim. Ele sabe alguma coisa da minha vida. Eu não sei e não quero saber nada da sua vida. Não deu para entender? Igual o apóstolo Paulo, quando ele chega em Corinto, eu não quero saber nada de vocês, eu só quero saber de Jesus Cristo, nesse sentido. Nesse sentido, saber que você está praticando, porque eu sei que se você está praticando ainda, é Deus trabalhando na sua vida, querendo retirar isso que você trouxe da sua vida antes dessa nova vida. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, tem muita gente que começa a falar, tá vendo isso aqui? Lança no fogo, aquilo ali, pecou, mata, aquilo ali, tá fumando, corta o pulmão, mais ou menos assim, mas ele fala assim, olha, você que está fazendo isso, lembre-se, você, e o Paulo sabe, estava acontecendo lá, por isso que ele escreveu isso, ele falou assim, você está praticando as mesmas coisas, eu estou sabendo, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, deixa, a obra de Deus, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus, você acha que está fazendo as coisas no oculto, você vem aqui, um exemplo, hein? Estou aqui falando de Deus, aí eu saio ali, primeiro cachorro que eu vejo, dou uma bica nele, mais ou menos assim. Então nesse sentido, você acha que Deus não está vendo? Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Aí no paralelo depois, uns anos depois, o João escreve Apocalipse, ele fala em Apocalipse, o Jesus, ele passeia no meio da igreja, e ele tem os líderes na palma da mão, quer dizer assim, ele conhece a vida de todo mundo, passeia, e a igreja é dele, e o Paulo vai orientar isso, a igreja é dele, mas e se tiver alguém fazendo alguma coisa errada, Deus vai mostrar, e a atitude é chegar até o irmão e falar assim, meu amado, em nome de Jesus, o que você está fazendo agora, está manchando ao nome da igreja, e pior que isso, você quer arriscar o seu nome no livro da vida? Não acredita nessa de uma vez salvo, sempre salvo não. Mas assim, na pior das hipóteses, se conserta. Se essa pessoa te ouvir, você ganhou o irmão e ela deixou de fazer.
é isto. Aí você foi lá, não, amém, pode deixar. Aí você vai, e aí você percebe que a pessoa não teve mudança, aconteceu a mesma coisa. O que a Bíblia recomenda? Que você leve mais um outro irmão. Não é um culto para escrachar o irmão. Vem cá, olha, 1, 2. Semana passada, retrasado, mês passado, eu falei assim. Aí o irmão vai falar assim, ó, realmente, olha, eu pisei na bola, mas essa semana eu ajoelhei no meu quarto, eu pedi perdão para Deus, eu senti Deus limpando meu coração, e Deus então, aquela vontade de pecar saiu do meu coração, e eu me sinto renovado. Você tem que acreditar. Aí você ganhar seu irmão. Meu amado, se depois disso, cara, não mudou, você tem que levar para a igreja, no caso. Depois disso, quanto tempo? Eu não sei. Mas o fato é que vocês vão ver que a essência de Deus, o Paulo vai falar em Romanos, nunca é chegar e crucificar. Jesus já foi crucificado. A essência de Deus é o amor, é levar a pessoa a se arrepender. E o Paulo vai falar nessa carta. Então eu estou pulando já entre aspas, porque ele vai terminar falando nesses capítulos aqui para frente, para você entender que a nossa vida, quando você fala, eu sou cristão, você fala, eu estou seguindo a Cristo, você fica muito em evidência, muito em evidência. E o interessante é que quanto mais jovem, pelo amor de Deus, isso não é doutrina, é um pensamento meu, quanto mais jovem você chega para Cristo, mais difícil é seguir a Cristo. Por quê? Porque o adulto, quando chega a Cristo, ele já casou, ou já namorou, já tem filho, sei lá, muita coisa. Já experimentou muita coisa. Aí você começa a ouvir aqui que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo. Por quê? Porque Cristo te escolheu antes para falar para você que é possível passar por essa fase louvando a Deus, esperando o seu companheiro, a sua companheira, e acredite, vai ser uma união inabalável. E é fantástico, fantástico. Porque aí você vai ver nos comerciais de carnaval, use camisinha, mas ninguém fala isso. Não pratique sexo, meu amor. Espere, quem ama espera. Então assim, é por quê? Porque o pessoal quer vender. É o pessoal adulto que não serve a Deus, está falando isso. E nós aqui, sem frescura, nós temos que tentar viver seguindo as Escrituras. Não adianta. Você que pratica as mesmas coisas, você entrou na igreja e está naquela luta, o Espírito Santo e a carne. Nós vimos semana passada que eles vão se opondo contra si para você não fazer o que é do vosso querer, porque aqui o Espírito Santo quer que você louve a Deus e a carne quer que você se afaste de Deus. Olha, não adianta. Pede licença, pede para sair. Pastor, olha, eu preciso dar um tempo, não estou conseguindo. Sai, volta, depois você volta, não sai do corpo. Sai de destaque um pouquinho. Aconteceu isso na Bíblia. Desculpa, do versículo 2, eu lembrei de um texto lá, quando o pessoal está saindo lá do Egito. Teve um momento que a família de Moisés, só porque o Moisés começou a namorar uma negrinha. É verdade, está lá. Está lá. Aí os irmãos, não sei o que lá mais, tal. Não pode. Aí Deus, vem cá. Quem está falando mal de você? Os dois irmãos falaram mal dele. Mais a irmã. Aí Deus, vem cá. Eu falo com Moisés, eu sei, eu conduzo, está aqui, ele tem falado comigo. Por que vocês estão falando mal dele? E aí acontece com a Miriam, ela fica com lepra. Moisés não adianta interceder. Ela ficou com lepra, mas uma coisa muito linda é que assim, aí Moisés intercede, o povo intercede, Deus deixa de exemplo, e a igreja não continua a caminhar enquanto ela não foi curada. É um grande ensinamento para a gente, entendeu? É um grande ensinamento. A gente não vai para frente se nós não cuidarmos dos nossos enfermos. E aí, só para a gente avançar, uma vez um colega meu falou, Senhor, na igreja eu posso deixar a bolsa assim no banco, ou a carteira no banco e ir para o banheiro? Eu falei, você vai saber quando voltar. Como assim? Na igreja? Eu falei, por isso, é a igreja. É um hospital de doente lá, meu. As pessoas estão se curando. Pior ainda que o hospital, nesse sentido. Por quê? Porque é uma cura interior, onde você está ali, lutando com você mesmo. Deus, fala comigo, fala através de mim, me usa, tal. E Deus, tá bom, então eu vou tirar isso aqui, tá bom? Beleza? Não, esse não. Não, tem que tirar isso. Isso aqui não é legal. Tá bom, tira. Aí você está lá, não, eu quero isso aqui também. Não, isso não. Isso também, vamos lá, você não quer?
Só que ele te dá tudo novo, 0 quilômetro, para você ir mais longe, ser mais feliz. Você vai poder jogar bola, vai poder namorar, você vai poder ter uma família, tudo abençoado por Deus. Tudo é mentira, negócio de crente que é chato aí. Chato é quem pensa assim, certo? E aí, ele fala isso, ó, você acha que Deus, você pensa que escapará do juízo de Deus? É isso aí. Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao... Deu para entender? Deus vai poupando a sua vida, porque é assim, se fosse fogo, pecou, morreu, eu não estaria aqui, nem você, ninguém, quem estaria aí? A bondade de Deus faz com que você sobreviva, não é aquele negócio de vaso ruim, não quebra, que sobreviva para se arrepender. Essa é a vontade de Deus, meu amado, acredite nisso. Então assim, quanto maior é a sua vontade de servir a Deus, meu amado, mais Ele está te ouvindo, mais Ele vai trabalhar na sua vida. E acredite, meu amado, Deus é tolerante e paciência. O apóstolo Paulo está falando isso. Estou dando uma bica nesse microfone aqui atrás. Eu vou tirar do lado aqui, antes que aconteça algum acidente. Espera aí, desculpa aí. Ok, contudo, o Paulo fala, contudo, por causa da teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Paulo já vai fundo. Ele fala assim, você quer saber o seu destino, meu amado? Eu falei, eu quero. O nosso destino é um dia estar ajoelhado perante Deus, prestando conta. Ponto. Ele fala, mas um dia, então ele vai chamar todo mundo lá depois, aí as interpretações, depois do milênio, antes do milênio, eu já acho que é agora. Procure entender. A Bíblia fala que um dia vai estar todo mundo andando aí, de repente, tchum, vai sumir um, vai sumir outro, arrebatamento. Cadê? Sumiu. Aí, quem ficou e conheceu a história, a igreja foi arrebatada. Isso é um pensamento. Então, se no dia da volta de Cristo, você foi considerado digno de viver com Ele, acredite, nesse dia aí, esse foi o seu dia. Esse dia do grande julgamento, segundo a Bíblia, segundo a interpretação aí do pós-milenista, é o seguinte, a igreja vai passar pela tribulação, o diabo vai ser solto, vai reinar aí durante 1000 anos sem Cristo, vai ser preso, vai ter 1000 anos sem ele, depois ele é solto, e aí vai nascer gente, vai morrer gente, vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus novamente, e aí no final disso vai ser o grande julgamento. Paulo foi longe. Como a gente não entende muito, vamos pensar assim, um dia todo mundo vai prestar conta para Deus, ponto. Mas ele foi longe, e ele fala assim, e é lindo demais, Deus é imparcial, meu irmão. Ele fala assim, Deus retribuirá a cada um conforme o seu proceder. Por isso que eu gosto de uma frase muito legal, cuide da sua vida espiritual. Deu para entender? Cuide da sua vida espiritual. Ao mesmo tempo, é fantástico, eu não vou dar cenas do culto da noite, mas fica firme aí que você vai entender a magia do cristianismo. Você atrai pessoas. As pessoas vão olhar para você, quem está seguindo Cristo? Eu vou colar nessa pessoa, porque olha o que ela faz. Ela não fala palavrão, ela não é maliciosa, ela tem um ar que eu posso confiar, ela faz tudo correto, ela erra, mas erra assim, como qualquer um erra, mas não erra assim de prostituir, mentir, não, ela erra, bobeirinha, entendeu? Então fica firme, porque Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E ele fala assim, ele dará vida eterna. Olha que lindo! Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Olha que lindo. Eu estou nessa aí. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E você sabe muito bem, meu amado, que a verdade é Jesus Cristo. E Deus é justo, Ele é imparcial. E ele fala assim também, olha, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal.
Presta atenção. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Porque assim, procura entender, só existia aquele pedaço de mundo ali. Então vamos pensar assim, nós ainda não existíamos. Então assim, primeiro para o judeu e não judeu, vamos pensar assim, para todo mundo ele quer dizer, mas glória, honra, paz para todos que praticam o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Deus é imparcial. Sabe aquele juiz de futebol do clássico, imparcial? Cadinho. Hoje não teve jeito, hein? Hoje foi 7 depois do tempo normal e não empatou. Então assim, olha só. Imparcialidade. Deus é imparcial. Deus é imparcial. É um juiz imparcial. Tá bom? Brinquei com o Ricardinho aqui porque o meu tricolor ganhou do Corinthians dele hoje. Aí é o seguinte, olha. E mais, meu amado, olha que lindo. Pessoal, uma carta, vamos dizer assim, legível. Todo aquele que pecar, olha que lindo essa parte, hein? Procure entender. E o Paulo fala assim, já que estamos falando de pecado, ele fala assim, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, quer dizer, debaixo da lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Procure entender. Você conhece muita gente que publicamente ainda não aceitou Cristo. Você fala, que gente fina, hein? É ou não é? Fala sério. É ou não é? Aí você tropeça, cai aqui dentro e fala, só tem tranqueira aqui dentro. Tem uns amigos meus lá do mundo. Não é isso? Às vezes você pensa. Então é assim, é que você que está fazendo isso. Aí vocês vão entender, você que entrou aqui, Deus te escolheu para passar uma peneira no seu pensamento, para te ensinar, para você ser exemplo para outros povos. Mas isso não significa que Deus não usa outra pessoa para continuar sendo exemplo. Ela está sendo exemplo para você. E ela não vive debaixo da lei, ou seja, ela não fica cobrando, não adulterarás, ela não adultera. Ela não fica assim, não matarás, ela não mata. Não dará falsos testemunhos, ela não dá falso testemunho. Entendeu o que eu estou falando? Mesmo assim, se ela pecar sem a lei, ela vai ser julgada de acordo com as atitudes delas. Porque a lei, Deus vai falar na sequência, através do apóstolo Paulo, que a lei é implícita no coração do homem. É fantástico essa carta. Então, continua assim. Olha, de fato, olha só, quando você é gentil. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas aonde? Pelo amor de Deus, hein? Não é doutrina isso. Mas sabe uma criancinha quando está comendo? Um monte de mamãe aqui sabe. O que você faz? Você vai lá, tá dando comidinha para ela, aí vem o pai com uma bolacha. A mamãe não está aqui, tá uma bolacha. Aí a minha criança pega a bolacha e vai lá. E para você tirar dela depois? É ou não é? E vai o irmão tirar. Ela briga, quer dizer assim, ela vai defender. É como se ela soubesse que é dela aquilo. O ser humano, existe no coração dele uma lei implícita. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Porque a lei que está na Bíblia, ela surgiu quando o povo sai do Egito. É fantástico isso, hein? O povo sai do Egito, eles ficam 2 anos e meio ali no monte de Deus, conversando com Deus ali. 2 anos e meio por ali. Aí depois eles se levantam, é o livro de Levítico, eles levantam dali e saem. Aí vem o livro de Números. E eles ficam 2 anos e meio ali, Deus, tá vendo? Aí sai aqui Moisés atrás daqueles 10 mandamentos resumão, né? E quebra na cabeça do pessoal, depois tem outra tábua. Mas depois ele tem lá, fica um tempinho lá recebendo um monte de lei. Até onde tinha que defecar, tinha que fazer um buraquinho lá, um desses lá, lava pá, joga, isso aí. Não tinha o banheiro que você tem hoje, é deserto. Tudo isso está lá, tudo lá. Por quê? A lei começou a ser escrita, por quê? Porque aquele povo viveu uns 400 anos como escravo, olhando outro povo, seguindo outros deuses com algumas leis.
Então Deus, vem cá, olha, eu sei que vocês não vão conseguir caminhar sozinho, eu vou deixar algumas diretrizes. É isso a lei. É isso, um monte de lei. Talvez eu não consiga falar as 10. Mas aí teve um homem que se vestiu a lei, pousou aqui na terra, entre aspas, né, nesse sentido, viveu entre nós, vivificando a lei. Ele falou, quer saber? Olha, eu vou te dar só 2, 3, vai. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu em 2. Pronto, agora esse é o mandamento de Deus. E aí o restante, toda atitude que você faz é fruto do amor. E aí ele fala, que amor? Como assim fruto? E aí nós vimos semana passada, né? Fruto do Espírito. Como é possível isso? No poder do Espírito Santo de Deus, através dos dons que Deus te dá. Tudo isso, meus amados, nós temos que, olha, nós sabemos 1/1000 da Bíblia. Nós, hein? Nós precisamos estudar. Aí o apóstolo Paulo vem lembrando isso para nós. Vocês não sabiam, né? Que a lei está no seu coração já? Que quando você aceita Cristo, Cristo já conhece seu coração. E é fantástico, meu amado. Esse negócio de aborto que tem acontecido aí. Olha, nós temos a favor da vida. Ponto. Nós somos a favor da vida. A favor da vida. E é muito importante isso, que você entenda. Cristão é a favor da vida. E ponto final. Correto? Sem ser politicamente correto. Antes de tudo, nós somos a favor da vida. Mas cada caso é um caso. Antes de tudo, nós somos a favor da vida. A Bíblia é a favor da vida. Jesus é o autor da vida. Aí, o Paulo fala assim, olha, lá no versículo 15. Disto dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora acusando-os, ora defendendo. Você sabe quando faz a coisa errada. Esquece Cristo. Você sabia quando está fazendo a coisa errada. Ixi, chutei o balde. Antes de Cristo na sua vida. É diferente. Viver com Cristo e praticando a lei ela vai entrar em atrito com o nosso coração, a palavra de Deus. E aí que eu falei, quando você chega até Cristo, tudo que está no seu coração é válido. Serviu para o seu crescimento. Só que Deus vem que lapidar. Você é o vaso, então Ele vai começar a te lapidar. E você está nas mãos dEle. E agora não tem como você fugir. Porque Ele fala, o dia que eu chego na minha vida, na minha mão, meu amado, e se converte de verdade, eu nunca mais vou te deixar, nunca mais vou te abandonar, tá bom? Vai tropeçar assim, mas vai fazer parte do crescimento. E Ele fala assim, tudo isso, ou isso tudo, se verá no dia em que Deus julgar. Olha que lindo. Tudo isso se verá no dia em que Deus julgar o segredo do coração dos homens. Olha lá, o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara no meu Evangelho. E aí para apavorar você, fala, um dia, sabe o que vai acontecer? Deus vai chegar aqui na frente e vai revelar todos os seus pecados. Meu amado, na boa. O dia que acontecer isso, já era. Você está indo para o inferno já. Procura entender isso. Não existe isso aqui na terra. Não está escrito isso. Que você tem que expor um irmão aqui, vem aqui, eu menti, eu roubei, falei mal, está excluído. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Não existe. O que existe é, olha, vamos orar. Cristo quer falar com você e Cristo fala muitas vezes, quase sempre, através da palavra, através dos louvores. É assim que funciona. Mas eu gostaria de sonhar com Deus. Meu amado, Ele vai te visitar em sonho, vai te mandar uma palavra. Ele é sutil. Eu quero ver. Eu não quero ver anjo, não. Pelo amor de Deus, quero correr 3 dias, 3 noites, aí, brincadeira. Assim, mas é isso, para. Ele ama você como você é. Ele só quer melhorar você. Tá bom? E ele fala assim, olha, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Uma afirmação, está falando com os caras lá de Roma, tá bom? Assim, eu sou judeu, tá? E você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Paulo está falando com os caras lá de Roma. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Está consciente disso?
que você é cristão, toca o judeu por cristão. Você está convencido que você é cristão, certo? Que você conhece a vontade de Deus, que você aprova o que é superior, porque você é instruído pela palavra. Você está convencido de que é guia dos cegos, que você pode guiar uma pessoa cega. É o seguinte, não conhece nada da palavra, você consegue guiar essa pessoa até a luz, e que você é luz para os que estão em trevas. Às vezes não tem saída. Vem cá, eu te dou uma luz, Jesus Cristo. Eu sei que eu sou uma lanterninha, na verdade, né? Falamos uma vez sobre isso, né? Eu sou luz, sou uma lanterna, que eu tenho que apontar para a luz. Mas você está aí assim, ó, instrutor, olha aqui, ó, você é isso, hein? Está falando do judeu, mas é para mim e para você. Você é instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então, você que nunca ensina os outros, não ensina a si mesmo? Ou melhor, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega, você que prega contra furto, furta? Você que prega contra, contra adulterar, não adulterar, adultera? Você que detesta todos, detesta ídolos, rouba-lhes nos templos? Ó, tudo isso estava acontecendo lá. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aí o Paulo vai explicar o que estava acontecendo também lá, que é a bendita circuncisão. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Até é difícil falar. É a fimose, né? Hoje eu peço a fimose com a criancinha, se o pai quiser, com 8 até 8 dias depois, vai lá, corta a cabecinha do prepúcio, que é uma pelinha, até fica mais fácil para higienizar, né? O piu-piu da criancinha, tal, nesse sentido. E isso aconteceu lá em Gênesis capítulo 12, 15 na verdade, né? Mas Paulo vai explicar essa lógica aí. O Abraão, ele foi chamado em Gênesis capítulo 12. E ali, pela fé, ele foi seguindo a Cristo, a Deus. Lá, 20 e poucos anos depois, acontece alguma coisa, aí sim vem a circuncisão. Mas a fé veio antes. E o pessoal, não, você é judeu? Não. Aceitou a Cristo? Aceitei. Tem que circuncidar. Não estava escrito isso. Isso era um costume daquele povo. Mas eles estavam exigindo isso, os novos cristãos. Em Atos também surgiu essa polêmica. Bom, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. O Paulo começa a fazer os irmãos em Roma, que defendiam essas coisas, pensar. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circunciso a que é meramente exterior e física. Não. Aí vai falar, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operação no coração pelo Espírito Santo de Deus, e não pela lei escrita. Para esses, olha que lindo, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aquele que circuncidou o coração, cortou aquela capinha de pecado, que libertou, para Jesus Cristo falar. Esse recebe o louvor de Deus. Olha que lindo, Deus te dá o louvor, você louva a Deus aqui no horizontal, e o louvor sobe, vem de Deus esse louvor. Então, olha que lindo, a operação no coração pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira circuncisão, Zé. Essa é a verdadeira. Mas se você quiser circuncidar, pode, não tem problema nenhum. Olha, é verdade. Os médicos normalmente vão circuncidar hoje, atualmente, só por motivo de religião. Sabiam disso? Né? Eu quero, só por religião. Fora isso, só se o seu plano liberar. Mas dificilmente isso acontece, tá bom? Bom, esse foi o capítulo 1. Aleluia? Deu para entender? É legível a carta, dá para você entender.
Então é fantástico. Costumes e essência. Costume era circuncidar o pênis da criança. Essência. Ei, circuncide seu coração. É isso que Paulo está falando, né? O mais importante é o interior. Bom, e aí, no capítulo 3, rapidamente, pessoal, se não der tempo a gente continua, mas olha só. E ele continua, hein? Olha a lógica do Paulo, isso serve para mim e para você. Que vantagem existe, então, em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? De novo isso. Você não acredita, lá em Atos tem um capítulo lá discutindo sobre isso. Uma vez, tem uma ideia, o Paulo pega um dos discípulos, ele ia viajar, ele fala, olha, vamos lá visitar os judeus, vem cá, dá para você se circuncidar? O cara, eu? O irmão lá, está lá na Bíblia, em Atos. Só por antes vai lá, só para, vamos se fingir de tolo, mais ou menos assim, né? De fraco para ganhar os tolos, mais ou menos assim, ele falou. Aí veio essa ideia. Bora, vai. E aí foi, tudo bem, está no livro de Atos. Que vantagem então há em ser judeu, que utilidade há na circuncisão? Aí Paulo fala, muita em todos os sentidos. Ele não fala para você circuncidar. Ele só não fala que é fator preponderante para você ser um cristão. Ele fala assim, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? Olha que lindo, hein? Ele não está julgando todo o povo por alguns. Você não pode julgar toda uma igreja por alguns. Nós já vimos isso. Lembra no livro lá em Gênesis, quando o pessoal os anjos estão na casa de Abraão, já que ele está aqui sendo referência agora, desce 3 anjos lá e o Abraão, esses caras são diferentes. E vai lá na casa dele, então ele prepara um banquete, recebe lá os anjos, os anjos falam assim, ei, Sara, cadê sua mulher? A Sara estava escondidinha atrás da porta. Daqui a um ano eu volto, na próxima primavera eu volto, você vai ter um filho. E a Sara estava praticamente com 100 anos. O Abraão com 100 anos, 25 anos depois. E aí, acontece isso. E a Sara ria um pouquinho, chegou a uma conclusão, aceitou no coração. Bom, estava ali. Isso lá depois, hein? Depois. E aí, eles estão indo lá para destruir Sodoma e Gomorra. E Deus fala assim, não vou esconder do Abraão não. Eu vou falar o que eu vou fazer mesmo. E o Abraão pergunta, onde vocês estão indo? Nós vamos lá visitar Sodoma e Gomorra, que o cheiro do pecado está subindo aqui. E eu estou mandando os anjos lá. Dá uma chance para eles. E o Abraão pensa na família. Ele fala, Senhor, mas se tiver 50 justos lá, você vai destruir? Aí Deus fala assim para ele, por amor dos justos não. Amém, Senhor. E os anjos estão indo, o Abraão vai atrás. É muito lindo para intercessão isso. Vem cá. E se ao invés de 50, diminuir 5? O anjo falou, 45? 45. Se tiver 45, não. Ele vai, tá bom, Senhor. E ele vai descendo, meu amado. Ele fica assim, caramba, será que a família do meu sobrinho foi lá, foi exemplo, se converteu? Ou será que foi o contrário? E ele falou assim, bom, chegou no 10, tá? Negociou em 10, essa conversa toda. E aí o anjo falou, tá legal, se tiver 10 pessoas justas lá, eu não vou destruir a cidade em amor aos 10. E você conhece a história. Não tinha 10. Caberia nas palmas das suas mãos as pessoas, né? Ló, esposa e filhas. Nem o genro foi junto, eles ficaram do lado. Que as tranqueiras, né? Ficaram do lado o genro, né? Aí é o seguinte, então, foi lá. O único genro decente é da minha sogra. Brincadeira. Então é o seguinte, então desceu o fogo do céu, acabou com Sodoma e Gomorra. Aí, o apóstolo Paulo está falando isto. Em Abraão que veio a lei. E ele vai falar o seguinte, olha, a circuncisão que vocês estão falando, não é um ato de fé. É que tinha que ser um povo diferente ali. E era um marco. Marcou uma aliança entre mim e Abraão e ficou. E ele começa assim, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles for infiéis? Olha que lindo agora. E tem que riscar esse versículo. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Deus é fiel.
Não importa se eu for um dia infiel, ou se você for. Eu estou dizendo, alguns foram infiéis, mas Deus continua sendo fiel. A infidelidade de um não pode ser colocada em xeque com um grupo, com um povo, e muito menos com Deus. E ele fala assim, ó, de maneira nenhuma. Quer dizer, Deus continua sendo fiel. Seja Deus verdadeiro a todo homem mentiroso, ó, e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejam justificados as tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano, Paulo fala. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando ainda assim a sua glória, por que sou eu condenado como pecador? Olha o que estava acontecendo na igreja. Em Atos capítulo 5, um casal chamado Ananias e Safira, está lá, o Paulo pega essas coisas para você entender. O que eles fazem lá? Não, começa a dar ibope, quem dá mais dinheiro na igreja, quem dá mais dinheiro, tratamento exclusivo, o cara tal, você está dando quanto, tem uma lista lá de nome e valor. Então você entra na igreja e começa a dizer, aquele ele dá 10, aquele dá 50 centavos, aquele dá 100, dá 200, e não sei por qual motivo começa o tratamento diferente. Ali, é antigo isso. Aí esse casal, Ananias e Safira, eles vendem uma casa, não sei por quantos mil, esconde a metade. Está na sua Bíblia isso. Logo nisso aqui, esconde a metade. E aí eles chegam lá, só o homem, né? A mulher tinha feito fazer alguma coisa, não sabe o quê. E o homem olha e fala, Pedrão, aqui ó, vendemos toda a nossa casa e estamos depositando dinheiro aqui. Acho que ele queria uma placa, uma coisa assim, né? Aí colocou lá, e o Pedro falou assim, olha, foi por esse valor mesmo que você vendeu? Porque ó, nós não pedimos para você fazer nada disso, em hipótese alguma. Foi por esse valor mesmo. Aí ele falou, Ananias, por que o diabo inflamou seu coração, cara? Vendendo todo o dinheiro é tudo seu, não tinha que trazer nada. Quem é que está deixando entrar essas mentiras aqui? E nós vamos cortar o mal pela raiz. Tchau, ele morreu. Está na sua Bíblia, está lá. Aí arrastaram. Aí a mulher, acabou, tinha que fazer, voltou lá, chegou lá. Você pode não acreditar, mas ela teve a chance. Salvação individual. Ela chega assim, ô Safira, só responda uma coisa, sabe? Foi portanto que vocês venderam a casa? Ela podia falar, quer saber? Não, eu não concordo com o que ele fez. Eu não concordo. Pô, vamos pedir perdão e vamos zerar? Ela não tinha contraproposta. E essa é a proposta que o Espírito Santo queria. Não deixar o inimigo trabalhar no seu coração para entrar com doutrina errada na igreja. E aí ela fala assim, foi. Ela fala assim, olha, por que o diabo encheu o coração de vocês, hein? Ó, ali na porta está o corpo do seu marido. E você também vai se juntar a ele. Morreu. Cortou o mal pela raiz. Meu amado, se isso fosse hoje, quem estaria aqui na igreja? Fala, eu não estaria, você não estaria, porque a gente faz média com as pessoas. E Deus não, Deus, para com isto. Por que eu estou falando isso? Porque, olha o versículo 7. Não, mas se eu inventar uma mentirinha, e essa mentirinha engrandeceu o nome de Deus, não está valendo? Porque eu sou pecador. Olha o pensamento entrando. Está aí, o versículo 7. Por que não dizer como alguns caluniadores afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Olha que loucura. Eles entendem errado. Aonde abundou o pecado, na sua conversão, vai superabundar a graça. Aí eles pegam isso e quer saber? Vamos ficar fazendo mal?
que aí Deus vem com poder e vai fazer a gente fazer o bem. Esses caras já estavam lendo a palavra. Aí ele fala assim, e o Paulo fala, a condenação dos tais é merecida. Quem pensa assim, já está fora. E aí ele fala, concluindo então, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Não importa se a lei, se você é judeu, se você é cristão e segue os mandamentos, você vai ser julgado por o que você acredita, como quem não é, vai ser julgado também pela mesma que está na lei, porque a lei veio da atitude de homens, e é isso que o homem não entende. Eu não sou cristão, então estou debaixo da lei. A lei é Deus. E ele fala assim, como está escrito, não há nenhum justo, guarde muito bem isto, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus 100% nesse sentido. Sempre você vai querer omitir uma opinião, ser às vezes politicamente correto. Todos se desviaram, todos. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Quando você está fazendo o bem, você pode não acreditar, mas é Deus trabalhando na sua vida, trabalhando através de você. Uma vez chamaram Jesus, bom mestre. Eu falei, não, bom só Deus. E Deus está trabalhando através de mim. Procure entender, sem Deus no seu coração, sem Jesus Cristo, nós somos animais, gananciosos, um querendo derrubar o outro, querendo roubar a caça do outro. Assista esses filmes assim, a hiena vai lá, quer roubar, o outro vai lá, quer roubar. Ali. Sem Deus não há um justo. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, que para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A lei, obedecer à lei, não vai te levar para a eternidade, o Paulo está falando. A passagem para a eternidade é a crucificação de Jesus Cristo. Você crê no nome de Jesus, que é Yeshua, que é Salvador, que vem da salvação. A prática da lei é comum, porque assim, imagine, Cristo faz o que Cristo fazia. Será que eu estou debaixo da vontade de Deus? Se você está seguindo a Cristo, bom, isso aqui vai desonrar a Cristo? Se sim, está na lei, não faça. Se não, segue o coração em paz, seja feliz, procure fazer as coisas de maneira agradável, feliz, faça tudo que vier nas suas mãos da melhor maneira possível, sem medo de errar,
faça com o coração aberto, lembrando que você representa Cristo. É isso que o Paulo está falando. Não fica pensando, se não está na lei, não vou fazer. Se não está na lei, não vou fazer. Se está na lei, vou fazer. Ao menos assim, para com isso. Cristo é a lei que se transformou viva no nosso meio. E aí, onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Você não tem para se vangloriando, está fazendo bem. Não é você que faz, é Cristo através de você. Eu estava com um processo judicial contra um banco, há um tempão já. E aí surgiu, ano passado, ele querendo cobrar 420 mil. Eu falei, mas não existe isso. Eu fui lá, já mandei o cálculo, peguei os contas, fiz, para cá, para lá. Eu falei assim, olha, no máximo era R$500, tá bom? No máximo. R$1.000 só para fechar? Tá bom. Não, sei lá, 420 mil, foi. E aí, quanto menos eu percebi, meu nome estava sendo processado, marcado audiência. Eu falei assim, eu não posso fazer nada. Aí um irmão da igreja disse, deixa que eu faço com você. Eu vou te levar com você. Então, Robson. Aí entrou lá com o processo. Aí foi para lá, foi para cá, foi para lá. Meu amado, teve um momento, assim, que o juiz falou, quanto ele tem na conta? Tira tudo. Pera lá. Assim que os caras vão. Por quê? Porque os caras não entendem de matemática, com todo respeito. Era só retroceder tudo lá e quer cobrar. Não. E é claro que tive que pagar um valor. Né? Mas assim, infinitamente menor do que eles estavam falando, mas um pouco maior do que eu estava pensando. Mas eu falei assim pro Robson, agradeci tudo, depois, até jantar junto depois, mas assim, Deus moveu o coração de alguém, e é assim que funciona. Se você anda buscando a Deus, Deus vai colocando ideias no seu coração, meu amado, segue, vai, deixa Deus colocar ideias no seu coração. É que às vezes é assim, às vezes você que é mais novo que os velhos, tem que dar desconto para os velhos. Por quê? Porque às vezes Deus está te dando uma outra visão, e aí Deus fala assim, vai por aqui. Aí se você for mostrar essa ideia para o velho lá, o velho já está com tantos problemas, que ele não tem tempo para se ver lá. Então, vou dar uma dica para vocês. Já vai com o problema, já vai com uma estratégia. Só pede a bênção. Deu para entender? Vocês jovens. Porque senão, os caras têm muita coisa para fazer. Eu vou ter que deixar de fazer isso. É assim que a gente vai. Tem muita coisa. Com todo respeito. Mas então, viu, pais? Vamos ouvir seus filhos, tá bom? Pai, escuta essa música aqui. Nossa, essa música aí não, mano. Não, põe aí, filho. E deixa pro alto, deixa. Entendeu? Nesse sentido. Conversa com os filhos nesse sentido. Aí depois você fala, escuta a minha também agora. Aí quem sabe, né? Um meio termo. Meu amado, o que o Paulo está dizendo aí é que Cristo que vai salvar. Não é a prática da lei. Não é quem lê a Bíblia. E não é quem pratica a Bíblia. Olha que loucura. É aquele que pratica a Bíblia impulsionado pelo amor de Jesus. Não se discute salvação na igreja, porque nós não temos o poder de salvar ninguém. Só quem pode salvar é Jesus Cristo. Não se discute perda de salvação na igreja, porque só quem é que sabe que vai ser salvo é Jesus, é Ele que tem a chave. O que nós podemos é colocar, a Bíblia vai indicar, práticas daqueles que podem ter a vida eterna. Você tem que ler para você, estou fora. E práticas daqueles que não vão herdar a vida eterna. Quem vai ou não vai? Você vai ter surpresa no céu? Nem nada, esquece, não vai ter surpresa nenhuma. Não espere você. Nesse sentido. É o que o Paulo está falando então no capítulo 3. Nem judeus, nem gentios, nem quem pratica a lei, nem quem é circunciso, quem não é circunciso, mas olha, aquele que tem fé em Jesus Cristo. É esse que já está justificado. Aleluia. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue falando no seu coração. Espero você aqui na próxima semana, onde nós vamos continuar estudando o livro de Romanos. Vamos pegar o finalzinho do 3 e vamos dar sequência, tá bom? Sem pressa, deixa Deus falar comigo, com você, porque é uma carta para mim e para você, para nós crescermos
e compreendemos que o amor de Deus nos leva a pedir perdão, ao arrependimento. Amém? Beijo e te espero mais tarde.